começar, valendo. 19h37. Amigo Elton Fernandes, prazer ter você aqui. Já fazia tempo que você não aparecia aqui pelo Instituto, não é? Saudade. Marcos Errar, bom demais ter você aqui de novo, não é? Doutora Paula, para melhorar o visual aqui do painel. Olha o Gabriel Schumann chegando. Olha aí. Ele não inicia, ele estreia, né? Ele estreia, ele não aparece, ele estreia. Eu sou Gabriel Schumann, seja bem-vindo. Acabando de começar e quero agradecer, acima de tudo, a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um dia de alegria. Agradecer a todos esses que estão aí, o Tony, que também está por trás dessa logomarca, e vocês não estão vendo, é o nosso Lombardi. É ele quem faz todo o manuseio aqui da nossa plataforma. Obrigado, Tony. E o Antônio Maciel, que é o nosso diretor aqui do Instituto, que está aí no canto superior esquerdo. Antônio Maciel, obrigado. Vamos trabalhar hoje sobre plano de saúde, né? E mais especificamente em razão desse impacto, né? O que é que vem impactando nessa área de plano de saúde. O Instituto Luiz Mário Moutinho agradece a participação de todos vocês, pede que, se possível, compareçam lá no @Instituto LM Moutinho, no Instagram, e ver se nos ajuda a chegar aos 10 mil. Estamos quase chegando nos 10 mil, está faltando bem pouquinho. Tá bom? Fica aqui o nosso agradecimento. Também vocês podem assistir todas as lives que nós tivemos aqui durante o mês de abril. E se você não assistiu, você vai lá no site, tem lá a videoteca, todas elas estão disponíveis, todas as lives. E tem também o material para downloading, que é o material de tudo que os professores na live se referiram. Artigos, leis, decisões, tá bom? Então, não deixa, vai lá, www.institutoluizmariomoutinho.com.br, que você pode assistir tranquilamente todas as demais lives. Não vou tomar mais tempo, vamos embora, vamos começar. Sou Marcos, vamos em frente. Ok, vamos lá, obrigado, Luiz. Bom, pessoal, boa noite para quem está ouvindo a gente aqui. Tá? Eu acho que a gente tem um papo que interessa a todos nós, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente não vai estar mais aqui. Sempre que é possível pagar, custear financeiramente, a ideia é que a gente tenha um plano de saúde. Isso é o tipo de contrato relacional. Para mim, é um contrato de cunho existencial, além de qualquer outra coisa. E, Luiz, aqui a gente tem uma divisão interessante. Eu e o amigo Elton trabalhando com uma prática mais voltada para o usuário, para o consumidor. Paulo e Gabriel do lado contrário do balcão. Não quer dizer que tem antagonismo, mas que tem uma visão diferente. E eu acho que se a gente começar à noite tendo uma ideia geral do que aconteceu nos últimos 40, 45 dias, eu acho que vai ser super importante para o debate. Então, se vocês concordarem, a minha ideia é a seguinte. Eu começo com o Gabriel, perguntando ao Gabriel o que é que a ANS fez nos últimos 45 dias que impacta o dia a dia dos planos das operadoras. Ato contínuo, queria que o Elton desse uma geral sobre o assunto. E para a Paula tem uma coisa bem especial. Algumas novidades na área, na telemedicina, por exemplo, nos remédios off-label, para a gente conversar. Mas eu acho que a gente podia começar ouvindo o Gabriel. Gabriel, meu caro, você tem uma atuação forte, destacada, atua junto a algumas operadoras, e eu sei que é um desafio também para quem está prestando serviço atuar nessa época de isolamento. O que é que a ANS fez? O que é que você pode destacar? O que é que aconteceu de modificação relevante nos últimos 40 dias, amigo? Boa noite. Boa noite, queria agradecer novamente pelo convite. Na verdade, já não sei se eu estou vindo ou estou voltando, né? Porque eu tenho vindo bastante, é uma alegria estar de volta nessa minha casa também, que é o Instituto. É uma alegria encontrar os meus amigos de bastante tempo, Marcos, Paula, Maciel, professor Luiz Mário Moutinho, e também agora conheço o nosso convidado de honra também, o professor El. O Marcos trouxe um conjunto de questões extremamente importantes, e aí ele já fez provocações aqui que exigem de mim um esforço de organização. Então, eu tenho a dizer o seguinte, só lembrando para que todo mundo possa acompanhar a nossa conversa, a gente tem um setor específico chamado saúde suplementar, que envolve tanto planos quanto seguro-saúde,
uma distinção que para hoje não é muito importante, e que do ponto de vista social é extremamente relevante. Tá? E é relevante porque nós temos, primeiro, um número muito grande de pessoas que utilizam ou têm algum tipo de acesso à saúde com base nos planos de saúde. Nós estamos falando em 25% da população, é um número muito relevante. Tá? Estamos falando aí de quase 50 milhões de pessoas, são 47 milhões. E temos, como o Marcos também citou, uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por vezes chamada equivocadamente de Agência Nacional de Saúde, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar, e aí faça-se destaque, sobretudo para lembrar que ela só cuida de planos de saúde. Então, nós temos um órgão que só cuida de planos de saúde. Só que esse ele tem que ser muito bem interpretado, porque o desafio é muito grande. É um desafio que envolve um conjunto de personagens que às vezes a gente enxerga mais numa relação entre prestador e beneficiário, que no final das contas, de fato, talvez seja a relação mais importante, pelo menos do ponto de vista social. Né? No final das contas, o que importa é se as pessoas recebem tratamentos, as empresas não ficam doentes, né? Mas há um outro conjunto de atores, ou players, como alguns gostam de chamar em português, que são importantes. Por exemplo, as administradoras de benefício, e até mesmo a figura de quem contrata o plano de saúde não é tão simples, já que os planos de saúde, em sua maioria, não são contratados pelas pessoas físicas, mas sim pelas pessoas jurídicas. Os planos chamados coletivos, contratados por empresas, associações ou sindicatos, correspondem a 80% dos contratos, 80,6% dos contratos, se alguém quiser a exatidão, segundo os últimos dados da ANS, que são de fevereiro. Então, acho que a primeira questão é contextualizar um pouquinho. Agora sim vou endereçar mais objetivamente a pergunta que o Marcos nos apresenta em relação às medidas tomadas pela ANS no campo da Covid. A ANS tem atuado muito em relação à Covid, o que não quer dizer que necessariamente isso vai solucionar os muitos problemas que a gente tem. O que a ANS fez? Em primeiro lugar, talvez organizando em 3 eixos que eu costumo pensar os planos de saúde, que são a cobertura, a manutenção e os reajustes, a ANS primeiro cuidou de lidar com a cobertura. Do ponto de vista da cobertura, foi acrescentado o exame de detecção da Covid, com alguns critérios, mas dentro do rol da ANS, que é uma listagem de todos aqueles procedimentos cuja cobertura é indiscutível, porque para fora deles há uma série de discussões que são travadas. A ANS alterou os prazos de coberturas obrigatórias, então, para as pessoas entenderem melhor, sei que muita gente já conhece bem, mas só para facilitar para todos e todas, há uma normativa que a gente chama Resolução 259, que estabelece prazos para as pessoas serem atendidas. A ANS elasteceu um pouco esses prazos, de modo que aquilo que não é tão urgente tem um prazo um pouco maior de atendimento. Vou dar um exemplo bem objetivo. Né? Os filhos do Marcos vão ser atendidos. Pediatria, de acordo com esses prazos da 259, tem 7 dias. A ANS disse que, em razão da Covid, era justo que a operadora só tivesse um prestador disponível para 14 dias. Então, a ANS alterou os prazos, tendo em conta uma dificuldade das operadoras natural de ter um prestador disponível. De volta, não se suspendeu, dilatou-se. Ao mesmo tempo, a ANS fez um movimento que eu considero extremamente importante, e aí eu não vou avançar muito nele, mas eu vou fazer as considerações que são de ordem regulatória, que são muito importantes. A ANS, ela diz o seguinte, olha, a cobertura da telemedicina, ela está contida no rol da ANS. Essa pode parecer uma discussão um pouco à toa, mas, na verdade, ela, do ponto de vista técnico, ela é extremamente delicada. Basta dizer, por exemplo, que há poucos dias, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, a CREMED, disse que a telemedicina não está no rol da ANS. Então, ele se manifestou publicamente numa resolução, não foi nem assim uma manifestação. Né? E, ao fazer isso, a CREMED colocou em questão se os profissionais de saúde deveriam ou não atender telemedicina. Tá? Como certamente vai ser objeto de análise, eu não vou aqui aprofundar, senão, como disse, do dever de cobertura,
Mas isso traz um conjunto de questões muito grandes, essa admissão da telemedicina. E naquilo que diz respeito estritamente ao âmbito regulatório, pode parecer simples. Não, o médico já está contratado, então, em vez dele atender a consulta, ele passa a atender, então, de casa ou do consultório, e o paciente está lá com o celular na mão. Mas há um conjunto de questões enorme, e assim, a gente poderia fazer uma live só sobre os problemas da telemedicina no âmbito da saúde suplementar. Primeiro, porque os médicos entendem que tem que receber mais, os planos discutem. Há uma dúvida se na sequência vai poder se fazer uma nova consulta. Então, será que o paciente vai poder olhar a manchinha pelo telefone e depois ter uma outra reunião com o médico? É retorno? Não é retorno? Como fazer a contratação? Daí alguém dirá, não, mas já está combinado, né? Agora, a rigor, do ponto de vista da saúde suplementar, há normas muito específicas que exigem critérios de forma, no sentido mesmo da gente, professores de direito civil aqui, a forma lá do artigo 166, que são muito específicos e que fazem com que, a rigor, se simplesmente um plano de saúde mandar um e-mail para um médico dizer que você topa atender a consulta, a princípio esse contrato não cumpriria os requisitos. A ANS também, então, flexibilizou até as normas de forma de contratação de prestadores, justamente tentando estimular essas contratações. No entanto, ao assim proceder, ela buscou solucionar um conjunto de questões, a cobertura da detecção e as consultas, mas nos deixou ainda com uma série muito grande de questões. Por exemplo, como nós vamos lidar com as pessoas que tiverem dificuldade de pagar? Sei que esse é um tema que vai aparecer depois. A ANS tentou solucionar isso por meio de um termo de compromisso. Ela divulgou esse termo de compromisso na semana passada e o prazo encerrou no dia 25. Né? E aí, esse termo de compromisso significou a possibilidade das operadoras terem um afrouxamento, uma flexibilização das chamadas provisões financeiras. Há uma série muito sofisticada de regras sobre provisões financeiras. Elas vinham de 2001, foram alteradas pela ANS entre 2020 com uma conclusão em 2023, e a ANS deu uma segurada e falou, olha, quem quiser participar desse termo de compromisso vai ter que pagar os prestadores em dia, vai ter que manter os contratos de plano de saúde com menos de 30 vidas, né? Sejam eles coletivos ou individuais, até junho, até o final de junho, até dia 30, e vai ter também que cumprir, além da manutenção, além do pagamento de prestadores, uma certa negociação mais flexível em caso de atraso do pagamento. Eu não falo em grande parte, porque eu não tenho números, né? A sensação que eu tinha já dos clientes é que não haveria adesão, mas, de fato, o mercado, em relevante parte, para a gente não fazer uma medida aqui, né? Uma parte considerável não aderiu. A ANS trouxe essa notícia, então nada que eu estou falando é segredo, são dados públicos disponíveis no site da ANS, e que revelam, então, uma dificuldade enorme. Quer dizer assim, a gente tinha um problema regulatório, a gente não tem uma regra para reajuste. Não tem. A gente não tem uma regra para atraso de pagamento, de quem não tem dinheiro. A gente não tem uma regra para saber o que fazer. E se os planos vão ter mais ou menos dinheiro agora pela época da Covid. Eu não sei se um monte de gente vai ser internada, Marcos, ou se um monte de gente vai estar tranquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o que aconteceu foi um adiamento de um monte de gente que também não vai fazer os exames. Eu não tenho número. Eu posso supor aqui. Eu costumo dizer que nesse cenário a única coisa que a gente tem certeza é que não vai ser igual. Eu não sei se vai ser mais gente, mais gastos ou menos gastos. Também não sabemos direito o impacto regulatório da própria telemedicina para depois da Covid. É uma questão que a ANS não trouxe. Veja, pode parecer, ele está misturando assuntos. Ele está falando da Covid e agora já está falando depois. Não, mas é que, veja, o impacto financeiro ele tem que ser medido no médio e longo prazo. Se eventualmente houver uma redução de custos, eventualmente isso compensa algum tipo de custo. Então, esses são vários aspectos que não são conhecidos. E aí, então, nós temos uma ANS se esforçando, prorrogou alguns prazos, insistiu na fiscalização, reiterou para as operadoras a necessidade de manter os tratamentos urgentes, câncer, psiquiatria, parto, por exemplo, tudo isso é mantido. Tive até uma amiga que teve filho há pouquíssimos dias. E, ao mesmo tempo, está travando uma série de discussões. Eu estou curioso até para saber o que a ANS vai fazer.
ela tem editado normas, assim, a cada 4, 5 dias sai uma regra nova. São normas, são notas técnicas na redação, na designação que a ANS deu, mas que me preocupam bastante porque o impacto da saúde suplementar na própria saúde pública é muito relevante. Ou seja, eu tenho uma preocupação como cidadão, tanto com as pessoas para terem acesso via plano, quanto com o impacto que isso pode ter no SUS. Não sei se respondi, assim, tentei oferecer um panorama. Acho que você deu um panorama muito interessante, Gabriel. Agora, já respondendo uma das perguntas aqui das colegas, antes de passar a palavra para o Elton, eu queria te ouvir. A inclusão do exame para detecção da Covid só para os planos pós-lei de plano de saúde ou abrange os planos antigos? Qual é a tua opinião? Eu, em vez de dar a minha opinião, vou dar a opinião da jurisprudência, que eu acho que vai ser mais útil. Né? Veja, o STF tem um posicionamento, porque eu tenho posição publicada a respeito da aplicação da lei no tempo. Né? Eu entendo que há uma certa confusão já consagrada, então eu que estou errado, né? Mas entre incidência imediata na lei e retroatividade da lei. São dois conceitos diferentes. Né? O entendimento majoritário, pacificado do STF, né, numa ação declaratória, é de que a lei dos planos de saúde não se aplica aos contratos anteriores. Automaticamente a ANS, por ter dever legal, adota esse entendimento, de modo que a gente tem uma designação horrorosa nessa área de planos novos e antigos. Para todo mundo poder compreender, o plano antigo é aquele anterior à Lei 9656, então anterior a 99. É estranho que um plano de saúde que é de 2004 é chamado de plano novo, né? Enquanto ele tem hoje 16 anos. Um plano que é de 2001, que tem 19 anos, que já podia dirigir, também é um plano de saúde chamado de novo. Então, eu abomino essa denominação porque ela é muito ruim. Mas o entendimento majoritário, sobretudo o entendimento da ANS, é que as resoluções da ANS sobre cobertura só se aplicam aos novos contratos. De outro lado... Você já arrumou, você deixou no ar agora, para aí, tá? Cena do próximo capítulo, que agora você já levantou a bola para o Elton fazer o gol, tá certo? Eu não vou lhe comprometer, não. Deixa para o Elton, que o Elton está em casa. Elton, eu tenho um plano de 92. Eu quero fazer o teste da Covid, mas já estou com a requisição do médico e me negaram a cobertura. E agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu diria é o seguinte: não adapte seu contrato, que eu acho que vai ser uma grande bobagem. É a primeira grande questão. As pessoas, às vezes, elas saem muito alvoroçadas para adaptar o contrato, tal, mas veja, né? Temos aqui, não vou comprometer o magistrado presente, mas a jurisprudência caminha numa linha muito boa, pelo menos caminhava até muito recentemente. A gente pode discutir depois as preocupações mais recentes aí com esse tema, mas evidentemente que a justiça tende a possibilitar que esse paciente, mesmo tendo um plano de saúde antigo, também, o Gabriel foi muito feliz nisso, porque também tem uma série de críticas à decisão do STF, também não acho que seja essa questão, eu compreendo a confusão, já tentei convencer de outra forma o Luiz Mário uma vez, mas acho que não tive sucesso, não fui muito feliz. Não desista, insista, água mole em pedra dura, vai dar certo, mas vamos lá. Eu agora, sabendo que eu tenho mais um aliado aqui nessa tese, eu fico feliz, estou tranquilo. Mas eu tenho algumas preocupações com relação. Eu acho que a fala do Gabriel, quando ele diz que nada será igual, eu concordo plenamente com isso. Eu tenho essa mesma sensação, nada será igual. Como será daqui para frente? Bom, a gente não tem a gente não tem como prever o futuro, mas a gente tem como, desde logo, acho que tem alguns dados que a gente pode trabalhar. E eu quero trazer aqui para vocês, né, essa semana, esses últimos dias, desde que Luiz Mário me convidou para estar aqui. Aliás, quero cumprimentar o Luiz Mário, quero dizer o meu prazer de estar aqui com esse time tão fantástico, pessoas que eu li, que eu admiro, e até aí, do outro lado, ouvindo advogados como o Dr. Toro, com quem debatemos muitas vezes, mas com quem eu tenho um grande respeito pela grande figura que é. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas, porque eu acho que eu tenho a minha preocupação nesse momento é que a nossa justa solidariedade com os profissionais de saúde termine transbordando numa questão com uma injusta solidariedade aos planos de saúde. Nunca fez tanta falta uma regulamentação mais efetiva da ANS.
que o Gabriel trazia agora a possibilidade de que a ANS deu aos planos de saúde de liberar a eles praticamente 15 bilhões de reais. E a notícia, o portal Poder 360 fez uma entrevista comigo. O jornalista me trouxe uma informação de que maciçamente as operadoras de saúde não aderiram à simples possibilidade de, olha, eles teriam a antecipação de um dinheiro e com uma responsabilidade, que é uma responsabilidade. Veja, há uma responsabilidade social a cada um de nós. Há uma responsabilidade social à operadora de saúde. E aí, essa frouxidão da ANS me incomoda um pouco, que era a única contrapartida exigida era que houvesse renegociação de contratos para que os planos de saúde não fossem cancelados até junho. Notem um período muito curto disso. Notem, no final de contas, que nós estamos falando de pouquíssimos meses. Se a gente considerar, inclusive, que nenhum plano de saúde, ao menos na minha posição, né, olhando para o artigo 13 da Lei 9656, nenhum plano de saúde deveria ser cancelado com menos de 60 dias de inadimplência, a gente está falando em praticamente nada, né? Mas as operadoras de saúde, infelizmente, preferiram manter em tese, e só em tese, o poder de cancelamento desses contratos. Alguns números são muito interessantes, e algumas falas que saíram essa semana, eu também anotei, são muito interessantes. Notem, uma grande operadora de saúde de São Paulo, especializada em idosos, que a gente não precisa omitir o nome, né? A Prevent Senior, ela disse, é uma informação que está no jornal Folha de São Paulo, eles tiveram um acréscimo de 14 mil vidas só em fevereiro até março. 14 mil vidas incluídas num plano de saúde. A gente não precisa fazer muito essa conta, não, mas 14 mil vidas, considerando a maioria idosa, considerando que o preço de entrada para um idoso, vamos falar assim, vamos colocar uma faixa de R$700 para esse idoso, eu estou falando desde logo aí de alguns bons milhões, estou falando de uns 8 milhões de reais. A CarPlus, uma outra operadora de saúde que atua em todo o Brasil, crescimento de procura de plano de saúde de 172%. Para não ficar só no Sudeste, eu peguei a Promédica da Bahia, 30% de crescimento na procura e na contratação de planos de saúde. E aí vem uma questão, todos nós aqui nessa sala, né, sabemos que o plano de saúde te imputa uma carência de 6 meses e você só pode fazer a utilização em casos de urgência e emergência, e mesmo isso é controverso por conta do Consul 13 da ANS. Tem lá um IRDR no STJ para julgar, eu estou assustado com a posição nova do STJ, mas, enfim, podemos debater isso daqui a pouco. Mas o ponto que eu quero trazer é a fala do presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, essa semana, que eu acho que ela é muito reveladora do que eu quero dizer a vocês hoje. Eu vou ler um trechinho aqui. Ele disse que, do ponto de vista da sustentabilidade, a Covid-19 realmente é devastadora para os hospitais. Notem esse detalhe do que ele está dizendo. Ele disse o seguinte: aquilo que sustenta uma organização de saúde são exames de alta complexidade e procedimentos de alta complexidade. E esses procedimentos, segundo eles, deixaram de ser feitos. Então, notem aqui uma grande questão. Nós estamos dizendo, então, aqui, que houve, primeiro, um aumento na procura de plano de saúde, porque, evidentemente, que salva aquelas pessoas que não têm nenhuma possibilidade, que não têm nenhuma condição. A gente sabe que a classe média, ela se enforca, mas ela quer ter uma segurança, ela procura essa segurança, né? Eu sempre digo nas aulas que o plano de saúde é o terceiro item, às vezes o segundo, dependendo da pesquisa, mas seguramente o terceiro item de desejo do brasileiro atrás de estudo e casa própria. Então, notem que a classe média se endivida, mas ela quer ter um plano de saúde, nesse momento, sobretudo. O que aconteceu foi uma procura dos consumidores por plano de saúde. Ao mesmo tempo que eu tenho um aumento, né, considerável aqui em adentrar pessoas nesse plano de saúde, eu tenho também uma queda vertiginosa no setor que o plano de saúde não está, então, tendo que custear procedimentos de alta complexidade, exames de alta complexidade. A própria Folha de São Paulo de hoje, novamente, trouxe uma matéria dizendo da preocupação dela com os hospitais, porque os hospitais não estão, embora estejam lotados, e é uma realidade, eu não estou aqui dizendo que não estão, estão lotados, eles estão operando já, Manaus, a gente está vendo a situação,
São Paulo tem uma capacidade já de 80% instalada nos seus leitos, mas isto não é lucrativo ao hospital. As internações de Covid-19 não são lucrativas ao hospital. E aí, puxo duas coisas. Mais do que nunca, é importante que a gente tenha um sistema único de saúde, porque não fosse isso, a gente estaria num colapso. Segunda grande questão, os planos de saúde não me parecem que, ao menos nesse momento, estejam financeiramente sufocados em razão da Covid-19. Pelo contrário, me parece muito claramente aqui que há, por parte dos planos de saúde, uma certa folga financeira nesse primeiro momento. Evidente que essa demanda chegará em algum momento, mas notem aqui, não me parece, por uma questão de justiça, se a ANS de fato fizer o papel dela, os reajustes de plano de saúde individual e familiar, eles vão, salvo meu grandioso engano, de junho de um ano a maio desse ano. E não deve se impactar no reajuste desse ano, então, porque o plano de saúde, a gente sabe, ele paga o prestador dele, geralmente, em D60. Né? Então, quer dizer, é inócuo. O Covid-19, basicamente, não impactou ainda no setor de plano de saúde. Impactará? Acho que impactará, claro. Mas eu acho que é um belo momento para que as operadoras de saúde, aí sim, e a ANS faça o seu papel regulatório, claro, e faça a mediação desse debate. Porque eu acho que a gente tem que mudar, de fato. Aí agora, não mais falando só como advogado do consumidor. Estou colocando, no final de contas, uma situação fática de mudança no paradigma de pagamento do prestador de serviço. Hoje, o hospital, ele recebe, no final de contas, pela utilização do sistema. Né? Isso, no final de contas, é o mau hospital hoje, o hospital que trata mal, o hospital que erra no diagnóstico, o hospital que faz muitos exames para descobrir uma doença que, de repente, um outro exame poderia ter sido diagnosticado, ele é beneficiado injustamente com esse pagamento, porque o plano de saúde hoje está lá pagando pela incompetência do prestador também, que às vezes não soube tratar o paciente, mas ele está ali recebendo. Quanto mais exames o hospital fizer, mais o hospital recebe. E aí você entra numa situação em que, eu posso dizer por mim, uma vez eu passei por uma situação onde, em uma semana, 2 médicos me pediram, no mesmo hospital, me pediram uma tomografia. No segundo, eu falei, mas doutor, eu fiz... A situação é a mesma. Há uma semana atrás, eu fiz uma tomo. Será que não dá? Aí ele, é verdade. Não precisa, muitas vezes. Né? Então, assim, acho que a gente vai sair, no final de contas, para discutir um novo modelo de pagamento. Qual que é esse novo modelo de pagamento? Para mim, o novo modelo de pagamento é o que a gente vai chamar de serviço empacotado. Quer dizer, o plano de saúde paga para o hospital, olha, esse paciente tem a doença X, eu te pago tanto e você tem que tratar esse cara, porque eu premio a eficiência do serviço. Enfim, o que quero colocar o Covid-19 não deve ser, em princípio, pelo menos, até aqui, ele não se mostra justificável para que a gente faça, para que a gente entenda que é justificável reajustes demasiados em plano de saúde, pelo contrário. Me parece que a utilização tem sido menor e que isso, o contrário, não justifica isso. Mas, por um outro lado também, eu acho que a gente tem que repensar o sistema de saúde. E a regulação da ANS, sobretudo para o plano coletivo, seja o coletivo empresarial, seja o coletivo por adesão. Nada justifica que os planos coletivos continuem à margem de permitindo-se reajustes de 20%, por exemplo, onde você não tem prova de sinistralidade, a gente pode discutir isso, onde o plano de saúde faz o que bem deseja, porque é inauditável para o consumidor saber. Notem, talvez, eu vou falar uma coisa agora, talvez pelo algoritmo aí, já que a gente fala muitas vezes que os portais têm escutas, faça uma pesquisa simples no Google, pesquisa simples. Coloquem aí, plano coletivo de uma vida, e vocês encontrarão o plano de saúde empresarial, coletivo, então, de uma pessoa. O que justifica isso? Isso é um plano coletivo? Por que a gente permite esse tipo de coisa? E por que a gente permite que esse reajuste do seu Zé e da Dona Maria, seu Zé Pedreiro, lá em Cruz das Almas, e ele está lá, ele quer contratar um plano de saúde, ele não encontra mais o plano individual. Ele tem que contratar, então, um plano empresarial, com uma vida, 2 vidas, isso é claramente um plano familiar, e ele sofre um reajuste de 20%. Eu não sei o que os demais pensam, mas eu acho que nunca fez tanta falta e nunca fará, na verdade, a regulação da ANS. O papel da ANS, sobretudo nesse momento, é importante. E mais do que discutir impacto
né, dos planos de saúde, de falar assim, não, as operadoras estão sendo oneradas. Eu acho que nosso foco é pela sustentabilidade do setor, claro, mas a entender que o consumidor, sobretudo, ele está sendo muito onerado. E me parece injustificável que as operadoras de saúde não tenham aderido a esse pacote que a Inés ofertou e que o Gabriel bem colocou aí. As operadoras de saúde não aderiram à simples possibilidade de manter e renegociar a dívida. Não estou falando em perdão, não estou falando em nem moratória, estou falando em renegociar a dívida para os inadimplentes. Enfim, é um certo desabafo também, porque a gente está vendo na ponta já o consumidor que tem um corte de salário, e aí, minha opinião, acho que o STF andou mal também quando permite que a simples negociação entre patrão e empregado permite, não é o nosso foco aqui, tal, mas acho que a informalização do setor também terá um impacto muito grande no setor de saúde suplementar. Por quê? Porque a informalização das relações de trabalho levam, consequentemente, que as empresas não ofereçam mais esses benefícios que eram até então ofertados. E me preocupa muito, porque agora a gente está entrando numa outra era. A gente está entrando numa era onde as pessoas estão aprendendo definitivamente a trabalhar de casa, onde não necessariamente o empregador, às vezes, vai querer que esse cara seja CLT, onde a gente vai diminuir e vai precarizar ainda mais. Isso tudo terá impacto muito grande na saúde suplementar. E mais do que nunca, acho que nunca fez tanta falta a atuação da Agência Nacional de Saúde nesse setor. Elton, deixa eu pegar esse gancho aí seu para poder a gente continuar. A gente está começando com um cenário, o que eu tinha combinado com o Luiz para fazer. Qual foi o cenário que a gente desenhou até agora? Basicamente, Gabriel disse que a gente tem na ANS movimentos para dilatar prazos de atendimento que não estão relacionados com a Covid. Eu estou relacionando a Covid com tratamento de urgência, de emergência. Elton está colocando que todo aquele pessoal que fazia tratamento para diabetes, para tratamento de prevenção, aquelas consultas anuais, está em casa. Essas consultas eletivas não aconteceram. E o Gabriel colocou bem a situação de que ou essas consultas vão acontecer em bloco de uma vez só daqui a mais 4 meses e a gente vai ter um pico e talvez a gente tenha dificuldade de cumprimento dos prazos previstos nas resoluções, ou simplesmente as pessoas vão dizer assim, tá, esse ano não deu para fazer o check-up, ano que vem eu vou fazer o meu check-up. E o que a gente não sabe e não tem bola de cristal para precisar é se isso vai dar um impacto positivo ou negativo daqui a um ano nas carteiras dos planos de seguro-saúde. O que a gente pode perceber agora é que existe uma liquidez momentânea. E aí, vejam, tem 2 discussões aqui para colocar nessa conversa da gente. A primeira, uma coisa é você ter um plano antes da Covid e o prestador ter dificuldade de lhe dar o atendimento argumentando a situação extraordinária que se encontra. Outra coisa é se vender o plano durante a pandemia e depois utilizar a própria pandemia para dizer que não pode prestar o atendimento. Se não tem condições de prestar atendimento, não venda o plano, não prometa o que não pode entregar, porque não tem mais nada de imprevisível se você está vendendo o plano no contexto atual. Eu acho que isso vale a pena a gente focar. Mas o Gabriel já começou a falar no início do cenário que ele traçou, que a gente tem uma novidade na área, e a novidade é a telemedicina. E o que eu vou pedir à professora Paula é que explique para o pessoal que está ouvindo a gente no que é que consiste a telemedicina. Qual é a legislação que tem disponível nesse momento, Paula? E, na linha do que o Gabriel já levantou a bola para você aqui, se a telemedicina é algo excepcional e transitório, ou é algo que veio para ficar? Dá para poder a gente continuar a nossa prosa. Vou deixar a palavra com você agora. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Luiz Mário por essa iniciativa, porque é uma oportunidade que nós temos, professores, de debater, de ao vivo, compartilhar com um número assim, né, ilimitado de pessoas, alunos, pessoas que estão conhecendo agora o Instituto, sobre temas que estão na ordem do dia, que ainda param muitas incertezas, haja vista a normativa constante, cada dia nós temos portarias, cada dia nós temos novas leis, e a gente precisa estar aí de olho aberto para poder compreender um pouquinho e ver como que os impactos, né, que a Covid trouxe em várias áreas, né, em várias relações jurídicas, em todas as áreas do direito,
né? E não só no direito, mas na sociedade como um todo, e a gente ter essa oportunidade de trocar e aprender um com o outro, né? Eu acho que há aqui um momento, um espaço plural. Então, eu agradeço desde já a oportunidade, a todos os meus colegas aqui, ao Elton, ao Gabriel, ao professor Marcos, para a gente poder falar um pouquinho de temas que nos afligem, né? Não só como operadores do direito, mas também como pessoas que estão passando por esses momentos de angústia, né, em relação a como lidar com algumas situações, principalmente na esfera na área da saúde. A área da saúde sofreu um impacto muito grande e precisa se remodelar com essas novas situações. Quando a gente fala da telemedicina, e o Gabriel trouxe a questão da telemedicina, né, falando do impacto que isso também vai causando, que diz respeito a parte da própria ANS, que trata isso em norma técnica, eu vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente, mas a gente tem aí a questão da telemedicina hoje, que se coloca, né? E a gente vai pensar, entender o que é a telemedicina, como é que a telemedicina está regulada hoje. Na verdade, se a gente for fazer uma análise mais fidedigna, doutrinária, no que diz respeito aos conceitos dos institutos, né? A gente tem uma ideia da telemática, que é justamente a saúde e a informática aí, utilizando os serviços à distância para promover aí uma saúde global, a educação e o controle de doenças, né? Então, a gente teria a telemática como um gênero e duas espécies, que seria a telesaúde e a telemedicina. E a telesaúde numa perspectiva mais de saúde pública, mais ampla, de pesquisa, de dados e coletas de informações, de troca entre profissionais e tal, e a telemedicina de uma forma mais pontual, mais específica na relação médico-paciente. Durante muito tempo, a telemedicina, e até para uma declaração de Televive de 99, trouxe essa preocupação e até de aspectos de observância, princípios bioéticos desse exercício da medicina à distância, né? Seja por meio de intervenções ou diagnósticos, né? Dados que são utilizados pelo sistema de telecomunicação. A gente tem, por parte do Conselho Federal de Medicina, uma visão muito restrita no que diz respeito à aplicação da telemedicina. A telemedicina, ela estava e ainda é regulada hoje no artigo 37 do Código de Ética Médica, que vai tratar a telemedicina para casos muito pontuais e emergenciais. E nós temos uma resolução de 2002, que é a resolução 1643, que também traz de forma muito restrita o uso da telemedicina. Com o estado de saúde pública emergencial, calamidade decretada, estabelecida inclusive por uma lei federal, nós tivemos aí o surgimento de novas normas, atos, ofícios, portarias, tentando regular como a telemedicina seria tratada nesse período. Em algumas especialidades médicas já era mais comum, por exemplo, a teleradiologia, em que você tem uma norma de 2014, mas já existiu uma norma antes, que regula esse tipo de prestação de serviço à distância, né? Você consegue avaliar um laudo, a imagem e dar lá o seu parecer, né? Isso já era mais regulado. Mas as outras modalidades de telemedicina, e aí existem várias, se você for classificar, houve um esforço por parte do Conselho de trazer aí uma regulação numa resolução em 2018, mas essa resolução foi revogada. Então, ainda estava em fase de reanálise de regulação, isso antes da Covid, né? Então, essa resolução, por exemplo, ela trazia várias classificações de telemedicina, a telecirurgia, o telediagnóstico, o telemonitoramento, a gente tinha também a teleinterconsulta, que é entre os profissionais, mas é uma resolução que acabou sendo revogada. E aí, com essa situação toda que se encontra, a necessidade de combate à Covid-19, a necessidade desse isolamento social, do distanciamento, de tentar conter aí o acúmulo, o excesso de sobrecarga do sistema de saúde, começou-se a ver a necessidade de implementar o exercício da medicina à distância. Na área da saúde do SUS, no Sistema Único de Saúde, já existe todo um programa de diretrizes da telesaúde, né, visando esse atendimento aí, à distância, com o uso de tecnologias, né, da telecomunicação. Mas aí a gente precisou ter uma manifestação, e aí veio o Conselho Federal de Medicina com um ofício de 2020,
ofício 1756, depois eu passo para vocês essas normas, que trouxe a previsão do uso da telemedicina, mas de forma restrita, excepcional e apenas no período em que se tem essa batalha para você tentar combater o contágio da Covid-19. E aí trouxe em apenas 3 modalidades, especificou, que é a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Em seguida, com base na lei 13.979, inclusive, que trouxe aí que decretou, né, esse estado aí, essas medidas para enfrentar a emergência de saúde pública, a portaria do Ministério da Saúde 467 de 2020, 20 de março de 2020, também dispôs sobre, em caráter excepcional e temporário, a regulação da telemedicina. E o fez num sentido bem amplo no que diz respeito às modalidades. Ele não fez nenhuma apontamento específico, mas falou que a telemedicina, que é justamente essa interação à distância para ter esse atendimento pré-clínico, suporte assistencial, diagnóstico, consulta, usando as tecnologias de informação e comunicação em todos os âmbitos, seja no SUS, seja na saúde suplementar, seja no campo privado, né? E trouxe aí algumas orientações no que diz respeito à consulta, a receita digital, os prontuários eletrônicos já são regulados pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, já tem previsão até em lei, tratando da questão da digitalização. E a gente viu aí também a preocupação com a observância dos princípios da beneficência, do sigilo dos dados, das informações dos pacientes, né? E também a previsão do termo de consentimento livre e esclarecido, principalmente nas hipóteses de isolamento, né? Que são termos específicos que outras portarias trazem até um modelo para utilização. Posteriormente a isso, os conselhos regionais começaram também a tratar em resoluções, inclusive o Gabriel citou a resolução do Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, do CREMERGE, que traz também a previsão da regulação da telemedicina, inclusive restringindo a teleconsulta para pacientes de primeira vez, né? E fez menção, como o Gabriel colocou, em relação a não estar abrangido aí pela a telemedicina, né, dentro da saúde suplementar, né? Deixa eu até ver se eu encontro aqui, foi, acho que logo no preâmbulo, logo no início, fez menção aqui de que a telemedicina não consta no rol da ANS. E aí, portanto, tratou aqui e preocupou-se também com o aspecto remuneratório dos médicos em relação aos serviços e aos honorários. Esse é um ponto, inclusive, que causa aí a preocupação, e quando, assim que isso tudo apareceu para os profissionais médicos, como é que eles iam fazer a cobrança dessas consultas, né? Afinal de contas, os serviços são prestados, precisam ser remunerados, e não estava se preparado para esse tipo de remuneração no atendimento não presencial. E, principalmente, os médicos que têm os seus planos de saúde, são credenciados a planos de saúde, que têm com eles os contratos, que não poderiam aí também cobrar 2 vezes, vamos dizer assim. E como que os planos aceitariam a forma de reembolso, né, de pagamento ao profissional das consultas realizadas. E aí, com todas essas controvérsias que surgiram, nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado, né, na Câmara, depois no Senado, e depois houve a sanção presidencial, que começou com algumas normas prevendo, depois foi alterado, né, no que diz respeito a telemedicina tratar, né, inicialmente seria para todas as áreas da saúde, e aqui é importante observar que as outras áreas da saúde também têm suas resoluções específicas tratando do uso, né, desse atendimento à distância, seja na parte nutricional, na parte de fisioterapia, enfim. E aí a gente teve uma lei que veio, que foi sancionada, a Lei 13.989 de 2020, que trata, inclusive, traz uma definição do que vem a ser a telemedicina atendendo aí esse exercício mediado por tecnologias para assistência, inclui também pesquisa, prevenção de doença e lesão e promoção de saúde. E também traz aqui a possibilidade e o direito a essa contraprestação financeira pelo serviço. Houve aí veto por parte do presidente no que diz respeito à questão de continuar
a telemedicina pós-pandemia, porque essa lei também é uma lei que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. Então, também não é uma telemedicina daqui para frente. Não se sabe ainda o rumo que a telemedicina vai tomar pós esse período, mas que dificilmente vai haver aí dificuldade de voltar atrás, um retrocesso, né? Eu acredito que vai ser um pouco complicado você voltar. De qualquer forma, a resolução, ela trouxe aí, a lei, ela trouxe aí a previsão expressa no que diz respeito à contraprestação pelos serviços prestados e que, inclusive, não cabe ao poder público custear ou pagar essas atividades quando não for exclusivamente um serviço prestado pelo SUS. O SUS também está se equipando no que diz respeito a esse tipo de prestação de serviço, mas o privado vai ter que custear. A ANS, diante dessa situação, trouxe aí algumas notas técnicas, né, para abordar esse tema, que foi a nota técnica número 3, a nota técnica, se não me falha a memória, é o número 4 e a 7. Né? Em cada nota técnica, eles vão tratar justamente de como que seria essa abrangência de cobertura por parte desses serviços, né? A nota técnica número 3, ela trata de forma mais clara no que diz respeito à questão de não ser, de que estaria possível a cobertura, que seria só uma nova modalidade no que diz respeito à forma que esse serviço está sendo prestado, né? Mas isso vai ter que ser analisado aí de forma pontual. Então, a gente tem todo um arcabouço aí normativo em torno da telemedicina que vem para um período específico em que nós estamos passando no que diz respeito à necessidade de combate da Covid. Não é algo que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, quando a lei, por exemplo, estabeleceu aí, a lei não, o presidente vetou a questão da telemedicina, que depois seria regulada pelo Conselho Federal de Medicina, na justificativa do voto, traz aí essa questão de que caberia a lei, né? E aí não seria, de repente, o CFM que poderia dispor sobre essa questão da continuação da telemedicina. Então, a gente tem aí alguns pontos bem sensíveis no que diz respeito ao uso da telemedicina e a forma como os planos vão reembolsar, até porque os planos também, de certa forma, têm um serviço, um suporte de atendimento à distância. A gente sabe que, por exemplo, no Albert Einstein, a gente tinha lá já a previsão desse sistema de atendimento à distância. Eles tinham algumas resistências por causa de questões éticas aí envolvidas, mas já era implantado esse tipo de atendimento. Então, acho que a gente pode ter ainda alguns conflitos. Do que eu sei em relação a clientes e o que eu sondei dos médicos, alguns estavam conseguindo, mas a maioria, logo no início, não, o reembolso por parte do plano. O importante é que o paciente tem que ser esclarecido previamente no que diz respeito à forma como esse pagamento vai se dar, o valor que vai ser cobrado de forma prévia através de um consentimento adequado para você garantir aí os interesses e a proteção do paciente / consumidor, já que hoje a maioria da doutrina e a jurisprudência trata como uma relação de consumo, uma relação entre médico e paciente, a despeito de alguns questionamentos já, e o CFM, claro, ser contrário aí no seu Código de Ética Médica a tratar isso como uma relação de consumo. Paula, obrigado por essas primeiras ponderações. E eu fico aqui pensando o seguinte: imagine um médico que agora está em casa, que não está no consultório dele, e ele atende 70 pessoas, 80 pessoas em telemedicina. E depois ele vai mandar a conta para a operadora. Algumas operadoras já limitavam o tempo de atendimento nos consultórios e você às vezes ficava esperando para poder liberar, para passar o cartãozinho do convênio para assinar. Agora não tem cartãozinho do convênio para assinar, que não tem tecnologia para isso. A gente vai passar por uma série de questões de ordem prática. Eu fico imaginando o Luiz Mário... né? Pois é, eu fico imaginando o Luiz Mário lá na vara dele trabalhando e a pessoa dizendo assim: olha, eu tinha uma cirurgia para fazer e eu estava esperando o prazo de autorização e o prazo já tinha corrido 15 dias antes da Covid e os últimos 5 dias era durante a Covid, mas tudo agora é culpa da Covid. Então, ninguém me dá a resposta da minha cirurgia, ninguém me dá a resposta do meu tratamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque como a gente está lidando com situações bem diferentes,
planos antigos, planos novos, solicitações anteriores à pandemia, solicitações posteriores à pandemia, contratações agora, contratações anteriormente, isso tem que ser analisado no caso específico. Mas eu sei que o Luiz está querendo dar uma opinião sobre aplicação nos planos antigos de novos tratamentos ou, no caso agora, do procedimento do exame. Luiz, aqui falando como professor do Instituto, como é que você vê essa situação? Vamos lá. Eu ia ficar quietinho, mas enfim. Gostei do debate. Soldado no quartel tem que trabalhar, amigo. Eu gostei do debate. Não, assim, voltando um pouquinho, 2 pontos. Revisão de preço, né? Primeiro, na minha visão, assim, a Covid é fato que tem se utilizado como justificativa ou para romper contrato ou para revisar preço. Tem que entender que ela não, como é fato, ele não retroage. Então, é dali para frente. Então, não dá para você utilizar os efeitos da Covid para resolver problema passado, para resolver problema futuro, né? E demonstrado em cada caso concreto excessiva onerosidade, rompimento da base do negócio, impossibilidade do cumprimento da obrigação, que vai aí ou justificar o rompimento do negócio ou a manutenção do negócio com a revisão do preço. Isso é um ponto. O outro ponto, ainda sobre preço, aí falando um pouquinho do Elton, eu acho que há uma caixa preta em torno disso. Não, os advogados precisam, na minha visão, melhorar um pouco. Não é o caso do Elton, mas não existe coletivo de um, né? É semanticamente impossível. Então, isso não é um coletivo. Então, o advogado, nesse caso, ele deve buscar nas suas pretensões, tratando desse assunto, primeiro, que o juiz declare que aquilo é individual, né? Porque se eu tenho uma embalagem que o conteúdo não corresponde ao rótulo, o conteúdo não muda por causa do rótulo, não é verdade? Fraude à lei, Luiz. Fraude à lei. Isso aí é simples, mas tem que começar com uma petição simples, dizendo, doutor, declare que isso aqui, muito embora seja feito por uma empresa, está fora do sentido da lei. De coletividade, como coletividade, maior poder de negociação, portanto, menor interferência da agência, não é? No equilíbrio. Me trate como um individual, como outro qualquer. Isso é simples. A questão da revisão, da aplicação do contrato, dos contratos antigos, eu também sigo como Elton. Alguns colegas, amigos, as coisas vêm me procuram. Tem um contrato antigo, o cara me perguntou aqui se vai baixar o preço, eu vou manter, eu vou continuar recebendo o mesmo tratamento e vou receber até mais coisas. Você acha que eu devo sair do plano? Eu disse, bicho, se quem te procurou foi a operadora, você não foi lá saber disso, ela não vai oferecer uma vantagem para você, vai oferecer uma vantagem para ela. Sinal de que você deve ficar onde você está. É simples assim. Não sai do teu contrato individual, mesmo que ele seja antigo. Isso é a minha opinião. Agora, tem um detalhe. O STF ele é bem rigoroso com relação à aplicação retroativa da lei nova a negócios, e aí em tudo, a negócios jurídicos firmados antes da sua vigência, ainda que de trato sucessivo e regulado por norma de ordem pública. Ele diz que o regime jurídico é aquele do momento da formação do negócio, não sendo possível aplicar a lei nova, ainda que sob os efeitos verificados na vigência dela, né? Há um certo descompasso em relação ao que diz o STJ, que interpreta a lei federal e permanentemente está aplicando o CDC, por exemplo, em contratos firmados antes da vigência do CDC. E, contraditoriamente, diz que a lei de plano de saúde não se aplica aos contratos firmados antes da vigência. Ora, se não se aplica, ou um ou outro não se aplica, ou não aplica o CDC para os contratos firmados antes da vigência e também não aplica a lei de plano de saúde para os contratos firmados na vigência, ou se aplicam os dois, né? Mas, enfim, é uma matéria de ordem constitucional que aí o STJ prefere ir acompanhando o que o Supremo decide. Mas, para quem tem um contrato antigo, a minha percepção, que é regulado pelo CDC, vamos tratar daquele contrato que é de dia 15 de março de 1991, quando o CDC entrou em vigor, até o dia 1º de janeiro de 1999, a partir de quando entra em vigor a lei de plano de saúde, nessa janela aí, o juiz, na hora de aplicar um texto do CDC, que é de conteúdo aberto, de conteúdo indeterminado, né? Onde ele diz assim, é nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Ele não explica o que é um exagero. Nada impede que o juiz vá buscar uma leitura do que é abusivo ou não, do que é excessivamente oneroso ou não, dentro das normas da lei nova e da própria regulação. Ele constrói o direito. O direito é feito pela dicção judicial, não pela vontade parlamentar.
Isso não quer dizer que eu apliquei a lei nova ou o regulamento posterior ou um contrato firmado antes da sua vigência. Não. Eu apliquei o CDC, mas o juiz preencheu o conteúdo indeterminado do CDC no mesmo sentido que o legislador deu para os contratos novos. Isso garante uma isonomia de tratamentos, garante uma estabilidade, sem implicar em violação ao ato jurídico perfeito. Tem um artigo escrito por mim, Lúcio Graça e Cristiana Fontes, nesse mesmo sentido. Então, essa é uma possibilidade, doutor Elton, de aplicar. Não é aplicar a lei nova a um contrato antigo, alterando, agredindo o ato jurídico perfeito. Não é esse o sentido. É a inspiração judicial integrativa do negócio, que é lá do 51, parágrafo 2º do CDC, ele vai buscar, vai se inspirar lá na lei de plano de saúde ou num regulamento que trate da questão. Me parece que isso não significa dizer a aplicação retroativa da lei. Era esse pequeno detalhe que eu queria dar aqui para não atrapalhar. No final, a gente perturba você de novo. Agora, eu queria sugerir aos meus amigos o seguinte. Vamos imaginar aqui que nosso amigo Maciel começou a ficar com febre, começou a tossir, tá? Preocupado, foi consultar um médico e o médico disse assim, não precisa ir no hospital não, tá aqui, ó. Eu vou prescrever para você um remédio hidroxi alguma coisa que acabou de sair na entrevista aqui na televisão, que estão testando para cuidar da Covid. Veja, eu não estou nem mencionando da cloroquina que a gente está falando agora. Eu estou falando que tem pesquisas sobre vários remédios ao mesmo tempo. Tá? E o que eu estou dizendo é que o Maciel tem plano de saúde, já passou o período de carência, ele procurou um médico do plano de saúde. O médico do plano de saúde prescreveu para ele o remédio. Tá? E aí eu vou perguntar à professora Paula, porque ela está com o horário apertado, o que é que ela acha da prescrição do remédio que não foi liberado na Anvisa para tratamento dessa finalidade, mas que o médico prescreveu para cuidar do Maciel. Ele não está tomando a cabeça dele, tem uma prescrição médica nesse sentido. Paulo, como é que você enxerga a questão do famoso off-label nessa circunstância? Bem, só antes de eu falar só a respeito do off-label, eu queria só fazer um comentário, porque teve uma observação aqui da Karina Quirino, sobre a questão das atribuições dos conselhos estaduais para poder limitar essa questão da primeira consulta, como eu citei em relação ao CREMERGE, né? De fato, se a gente for pegar, Karina, a lei ela não faz limitação das modalidades de telemedicina. A portaria do Ministério da Saúde também não fez. O CFM, no que se pronunciou, restringiu, na minha visão, porque só falou de 3 modalidades. Realmente, eu não vejo aí um poder por parte do Conselho Regional em entrar numa seara e limitar algo que não foi limitado, e aí a gente tem uma lei que se sobrepõe, na minha visão. Muito embora a gente saiba que cabe aos conselhos regionais, né, essa fiscalização no que diz respeito às eventuais violações de cunho ético disciplinar, que pode gerar aí uma certa dor de cabeça para os profissionais, eu acho que a gente tem que fazer uma interpretação sistemática diante de todas essas normas que nós temos hoje. Então, só esse pequeno parêntese. Não sei se eu esclareci. Em relação a essa dúvida, né, que o Marcos colocou, a gente tem aqui, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação no que diz respeito ao que é o ato médico e o que seria um ensaio clínico, uma pesquisa diante da situação que a gente se encontra hoje, né? Na verdade, com essa busca aí de uma cura, né? Não se fala tanto acho que nunca se falou tanto como agora de ensaios clínicos de pesquisas, né? Porque é uma doença em que nós só temos aí como
forma de combate, condutas de higienização, vamos lavar as mãos, vamos evitar tocar nos olhos, no nariz com a mão suja, vamos evitar chegar perto das pessoas, usar máscara. Então, a gente só tem aí medidas assim, né, preventivas de tentar evitar o contágio. A gente não tem um tratamento efetivo para a cura, né, dessa doença. Então, se a gente apresenta febre, tosse, dependendo da situação, vai ficar em casa e vai ser medicado, ou se tiver uma falta de ar mais intensa, se recomenda ir ao hospital. E aí, o que a gente foi vendo, e começaram, né, em todos os lugares do mundo, no sentido amplo, fazer pesquisas para a busca de novos tratamentos. E os ensaios clínicos que começaram a dar início, o que seriam esses ensaios clínicos, né? Os ensaios clínicos, na verdade, são pesquisas realizadas em seres humanos para você buscar aí, um tratamento, falando a grosso modo, né, um tratamento, a descoberta de uma segurança, de uma eficácia de um medicamento para fins de tratamento de uma determinada doença, né? Os ensaios clínicos, eles não são medidas fáceis no que diz respeito à finalização, são várias etapas, depende de uma aprovação do Comitê de Ética, ou do CONEP, e em alguns casos da própria Anvisa, e a gente vai ter fases, né, que os seres humanos vão participar. Antes você tem que fazer pesquisas pré-clínicas. E no que diz respeito hoje, em relação às pesquisas, a gente tem que diferenciar o que é um ato médico, em que o médico prescreve medicamentos e tem toda uma conduta visando aí o tratamento com base clínica do que já foi testado, do que já existe, com base em protocolos, né? E você tem um atendimento, um cuidado médico de forma de tratamentos experimentais, que são tratamentos que ainda não foram atestados, não tem ainda uma causa específica no que diz respeito ao cuidado para determinada doença. E aí a gente pode falar na questão do tratamento e o uso do off-label, que de forma assim bem sucinta, nada mais é do que o uso de um medicamento que já foi aprovado, passou por um ensaio clínico, né, está comercializado, mas que ele teve um teste para outros tipos de doença que não a doença que está tentando tratar. Por isso, a ideia de enquadrá-lo aí como um medicamento off-label. E aí, portanto, não é um medicamento que a gente vai falar que não teve registro na Anvisa, né? No sentido de é um remédio importado e, portanto, aquela discussão no sentido de que vai haver a cobertura ou não por parte do plano de saúde. Ele acaba entrando numa outra zona aí, no que diz respeito ao enquadramento dele, e, portanto, isso, quando chega ao judiciário, tem sido aplicado até pelo STJ de uma forma diversa. A gente já tem um tema repetitivo, que tratou da questão, por exemplo, do fornecimento, o 990, se não me falha a memória, que tratou do fornecimento, né, da não obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem medicamentos que não têm registro pela Anvisa, com base em toda a legislação, né, que trata dos planos de saúde, enfim, enunciados, jornadas do Conselho Nacional, do Conselho na parte de saúde, do nada de direito de saúde, e até recomendação do Conselho Nacional de Justiça. A gente tem aí essa previsão por parte do STJ de não obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não registrado pela Anvisa. Por sua vez, no que diz respeito ao tratamento com o uso de off-label, a gente já vê um posicionamento do STJ no sentido de que tem que haver essa cobertura por parte do plano de saúde, tá? Então, a jurisprudência no sentido de que os planos de saúde, por mais que tenha aí alguma disposição, né, que restrinja, eles têm que cobrir, né, o medicamento off-label quando ele é prescrito pelo médico. Quando Paula, a gente fala me dá um tempinho aí. Porque eu quero trazer... Gabriel está tão doido para falar que ele já entrou 2 vezes na sala. Vocês estão vendo o nome do Schumann 2 vezes agora e eu quero ouvi-lo. Eu quero pegar o ponto que você deixou, porque no exemplo que eu dei, de propósito, eu coloquei o Maciel fazendo uma consulta de telemedicina. Já vamos misturar logo tudo. E aí, na consulta de telemedicina, ele recebeu a prescrição. Mas vai ter o caso do paciente que está internado, que está em estado grave, e que vão administrar o remédio para ele. A gente tem uma das colegas aqui, salvo engano, a Priscila, perguntando assim,
precisa ter consentimento do paciente para isso, Sim, tá? Então, o Maciel está com a receita na mão. Na minha cabeça, se ele vai comprar aquilo, ele consentiu, porque ele poderia ter optado em não ter comprado o medicamento que ele recebeu na receita. Mas eu queria ouvir você em relação ao paciente que está entubado, e para estar entubado, ele está sedado, e aí o médico resolveu prescrever o remédio off-label. Como é que você enxerga isso? Depois eu queria ouvir os meus colegas. Sim, eu só preciso colocar um ponto aqui que eu acho importante, porque no que diz respeito ao uso, né, mais especificamente da cloroquina e da hidroxicloroquina, a gente tem ainda uma zona meio cinzenta no que diz respeito, porque a gente já teve ensaios clínicos iniciados, tá? Tiveram ensaios pré-clínicos, que antes de você começar com os testes em humanos, você pode ter testes em laboratório e testes em animais, né? Então, assim, já foi noticiado, né, resultados benéficos do uso desses medicamentos. É um medicamento que já existe há muito tempo, né? Já está meio consolidado, já se conhece os riscos, né? E os eventos adversos dele, de certa forma, né? Mas eles são direcionados para tratamento de malária, para tratamento de artrite reumatoide, lúpus, enfim. Não é para a Covid, né? E o que se tem o médico pode ou não pode prescrever esse tipo de tratamento, né? Como é que a Anvisa se comporta em relação a prescrição de um medicamento off-label? Isso tudo, a gente já tinha esse questionamento antes da Covid, em outras doenças, né? É muito comum também se requerer uso de medicamento off-label em caso de câncer. Mas a gente teve aí, e se a gente for fazer uma análise, a gente teve mais recentemente um parecer do Conselho Federal de Medicina, tratando aqui, se não me falha a memória, é o parecer número 8 ou 4, na verdade, é processo consulta número 8, parecer 4 de 2020, que traz a possibilidade de indicação pelo médico, e isso em várias situações, não só com sintomas graves em fase aguda. É claro que isso entra alguns debates no que diz respeito aos princípios bioéticos, inclusive, porque o médico também não sabe dos efeitos e se isso vai ser mais benéfico ou maléfico, né? Então, é aquela ponderação. Mas se são em situações em que o paciente tem condições de concordar, de anuir, isso é fundamental para que tenha, porque ele tem que ter consciência para poder decidir, né, com todas as informações que lhe são dadas, se ele quer optar por um tratamento de cunho experimental. Então, é necessário que haja o consentimento. Nesses casos graves, por exemplo, o Ministério da Saúde, quando se manifestou, ele se manifestou no sentido da possibilidade de utilização desses medicamentos através de uma nota informativa, número 5 de 2020, na fase de estados graves como esse, por exemplo, que você citou. Nesse caso, eu vejo que não tem como a pessoa dar o consentimento. E aí eu vejo como uma hipótese de exceção à necessidade de obtenção de um consentimento livre e esclarecido. Tá? Nem do representante legal, Paulo? Então, do representante legal, quem vai ser o representante legal? Em algumas situações, eu até te perguntaria, a família? Que não está lá, que não pode visitar, que não sabe o que está acontecendo. Eu acho que você deixou a problematização... Eu acho que a gente tem uma brecha. Agora, por exemplo, essas situações já chegaram nos planos de saúde, no que diz respeito ao pedido para a cobertura desse medicamento. É claro que a gente não tem decisão ainda do STJ nessa perspectiva. As decisões mais recentes não tratam de Covid, né? Mas tem essa previsão da possibilidade de cobertura. Eu achei uma decisão, mais assim, num caso específico que foi na Justiça do Amazonas. Foi uma notícia que saiu na Globo, que concedeu uma liminar obrigando o plano de saúde a fornecer cloroquina prescrita por médico a paciente com Covid. Espera um pouquinho aí, segura um pouquinho aí, que eu vou trazer o Gabriel para a história. Específica. Perfeito. Agora, eu vou fazer uma pergunta específica para o Gabriel. Eu sei que ele tem um monte de coisa para falar. Gabriel, se tua operadora lhe pergunta assim, o médico prescreveu no hospital para o paciente internado cloroquina e vem na nota para cobrar o plano de saúde,
É para pagar ou é para glosar? Elton, vai pensando aí, porque o cara morreu depois da cloroquina e você também trabalha com erro médico. E eu quero saber o que é que você vai fazer com o médico que prescreveu a cloroquina. Mas vamos ouvir o Gabriel primeiro. Solta o microfone, Gabriel. O áudio tá no mudo. Aí, beleza. Estava cumprimentando a Paula pela exposição muito interessante, que estava tomando nota aqui. Depois vou pedir autógrafo da Paula. Veja só. Primeiro, né, o Marcos trouxe bem a questão da necessidade de a gente diferenciar os tipos de cobertura que na saúde suplementar acabam tendo detalhes, como até esse local em que está recebendo o tratamento. Assim, existe uma pergunta importante que vou fazer uma provocação para o Marcos, quando ele bem contextualizou a necessidade do paciente estar internado, ele está se referindo ao fato de que não há cobertura de medicamentos como regra na saúde suplementar, e sim como exceção, e na internação há. Mas é importante verificar que só haverá cobertura obrigatória, e nisso eu já recebi uma consulta até, Marcos, de medicamento, quando o paciente de fato precisar estar internado. Porque ele não pode estar internado para o tratamento, ele precisa estar internado porque ele precisa estar internado, porque senão a gente está burlando a regra, né? Então, o que acontece às vezes, né? Vamos imaginar que um médico diz que o paciente precisa estar internado quando ele não precisa. A gente tem medicamentos que são de uso hospitalar e isso é definido por uma portaria da Anvisa. Então, inclusive, a indústria no Brasil de medicamentos, por vezes, altera a apresentação do medicamento só para o Brasil para cumprir a regra da ANS, que também é uma burla, mas não vem ao caso agora. O STJ tem um posicionamento bastante consolidado no sentido de que os medicamentos têm que ter o registro na Anvisa. Não tem uma posição, na minha visão, totalmente delineada, embora seja para mim mais uma questão de tempo do que qualquer outra coisa, no sentido de que medicamentos off-label não têm cobertura. A gente tem um desafio adicional porque a verdade é que a saúde suplementar tem uma regulação muito bagunçada, perdão da palavra e da simplicidade na fala, mas é verdade. Se a gente comparar, por exemplo, no âmbito do SUS, existe a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é uma lista do SUS, como é chamada, que é muito mais detalhada do que na saúde suplementar, em que existe uma abertura muito grande para as operadoras estabelecerem critérios e para os hospitais, sobretudo, estabelecerem protocolos com uma liberdade que, por um lado, é interessante e, por outro, coloca questões que o Elton trouxe lá atrás muito bem, que podem comprometer a qualidade da atenção ao paciente em atenção a certos valores econômicos. Desculpe por usar a câmera aqui, mas eu estava ficando sem bateria. E não há, a princípio, Marcos, uma previsão legal que sustente o dever de cobertura de medicamentos off-label. Tá? Mas é um tema que, do ponto de vista judicial, está muito em aberto. Nós temos, por exemplo, decisões do STJ dizendo até para fornecer medicamento fora do hospital, que a rigor não tem nenhuma base legal. Tá? Então, o que eu vejo é que haverá uma tendência muito grande de um certo humanismo, que é muito importante nesse momento, afinal todos somos humanos e a pessoa humana é central. De outro lado, como bem trouxe a Paula na fala dela, a gente não pode esquecer que o problema do medicamento off-label não é de custo, mas do próprio risco que ele traz ao paciente. Inclusive, uma das perguntas que foi feita dava conta do consentimento do paciente para o medicamento, né? Na verdade, até tomando aqui o lugar da Paula, mas veja, qualquer tratamento feito com o paciente tem que ter consentimento, que dirá aqueles que envolvem um risco específico, aprofundado, um risco de desenvolvimento, um risco de comprovação, ele tem que, mais do que consentir, ser muito bem informado. E aí o plano de saúde também entra nessa jogada, no sentido de proteger o paciente dos riscos dos tratamentos que são apenas, vamos dizer assim, uma esperança, né? Que é obviamente muito importante, mas o STF já se posicionou com muita dureza em relação a esse tipo de conduta e em relação a outro medicamento, por exemplo, do câncer, que é a fosfetanolamina. E aí, podem ter certeza que eu defendo a pessoa humana com muita garra, mas a gente precisa ter tratamentos que façam sentido. Porque, veja, no começo... Pare por aí, porque é o seguinte, você só respondeu metade do problema, porque Paula falou do off-label, e agora o seu médico da operadora prescreveu a cloroquina e o paciente morreu, tá certo? Aí a família foi no escritório do Dr. Elton contratar ele. Eu quero saber se ele vai demandar o plano, tá? Já que o profissional prescreveu a cloroquina. E aí, Elton, o que você vai fazer?
me deixe fazer, eu vou colocar para os alunos, eu estava rolando aqui a listinha aqui, eu fiquei muito feliz porque alguns nomes que eu rolei a lista aqui de pessoas são alunos habituais aí do curso, onde eu já dei aula e tal. Então, eu vou deixar aqui 2 RESPs do STJ, eu vou colocar aqui, cliquei, foi. Depois a gente manda para as pessoas, um é da 4ª turma e outro é da 3ª turma. A mesma 4ª turma que recentemente disse que o rol é taxativo, é a mesma 4ª turma que disse aí que tratamento off-label tem que ser custeado. Nessas coisas, né, Marcos, que a gente não consegue entender, o STJ não respeitar o 926 do CPC, porque manter a jurisprudência íntegra, coerente e estável é um luxo nesse país. Mas vamos lá. Para eu poder aqui colocar algumas questões que eu quero dizer, quero colocar o seguinte. O que eu faria? Bom, como advogado do paciente, do consumidor, o que me importa muito saber é, de fato, se houve o consentimento, se houve o esclarecimento. Mas também, por um outro aspecto, quando a gente fala de Covid-19, a gente tem que entender que, quando a gente fala de erro médico, sobretudo, não precisa nem falar de Covid-19, eu posso dizer que, para eu entender o erro médico, eu tenho que entender a arte da ciência no estado em que nós estamos agora. E a arte da ciência, no momento em que nós estamos agora, ela não me permite dizer com clareza que há um tratamento eficaz e que o médico não seguiu um protocolo. Há aqui, inclusive, vou dizer assim, há uma autorização do Conselho Federal de Medicina, nós sabemos, para o uso da hidroxicloroquina, e eu não vou opinar se foi uma autorização por pressão ou se foi uma autorização técnica, porque eu também não tenho conhecimento científico para isso e prefiro dizer que não tenho condições de opinar desse ponto. Dizer, existem 2 ou mais tratamentos. Acho que cabe ao médico tomar a decisão técnica, baseado nas condições clínicas do paciente, informar a possibilidade de riscos e benefícios de cada tratamento, e, sendo possível ao paciente opinar, ou tendo ele um procurador em saúde, o paciente ou seu procurador definem soberanamente. Eu não vejo aqui a possibilidade de responsabilizar a operadora de saúde, porque o tratamento com a hidroxicloroquina deu certo ou não deu certo, considerando o atual estado da arte e da ciência. Olhando aqui por esse aspecto, não me parece razoável, não me parece justo com imputar à classe médica agora, além de toda a pressão que é ter que definir quem usa o respirador quando superlotar os hospitais, ter que colocar essa pessoa ainda sob essa responsabilidade. O que me parece claramente também é que a gente volta naquele tema. Talvez o Conselho Federal de Medicina poderia ter dado algumas balizas um pouco mais claras que tal, mas não me parece aqui que seja possível responsabilizar o plano, pelo menos por esse motivo. Amigo, deixa eu fazer uma questão de ordem aqui. Eu queria agradecer a professora Paula. A professora Paula tem um compromisso às 9 horas, são 5 para as 9. Nem olhei, nem vi o tempo passar. O tempo passou voando. Paula, muito obrigado, tá? Pela participação, pelas colocações, pela aula que você deu aqui. Eu vou te dar um minuto para você se despedir e a gente vai prosseguir aqui agora, porque é o seguinte, o Marcel eu peguei para Cristo. Primeiro, ele agora a gente vai tratar o fato que ele está um tempo sem pagar o plano de saúde. Daqui a pouco eu vou contar a história do meu. Mas, por favor, Paula, a palavra é sua. Eu gostaria de agradecer, né, esse momento. Peço desculpa por ter que me ausentar. Vou perder a melhor parte, são os debates, né? Estou achando os seus exemplos ótimos, Marcos, assim, bem pontuais e concretos. Na verdade, a gente vai lidar com esses dilemas na prática. Eu só acho importante a gente pontuar que a gente realmente está diante de novas situações, telemedicina, diante de falta de tratamento e alternativas que estão sendo utilizadas e que a gente precisa aí ter como um critério e parâmetro de busca seja o médico,
que precisa também ter todo um apoio, e aí eu concordo com a fala do Elton quando ele fala da questão da responsabilização, né? Porque os médicos, na verdade, eles não são 100% donos do saber, e muitas das vezes a gente também até questiona, porque assim, será que a prescrição do médico é a última palavra, né? Então, assim, os riscos que o paciente também se submetem, e aí por isso a necessidade do consentimento, e o Gabriel trouxe muito bem a questão da pílula do câncer, né? Que foi aí autorizada de forma, desculpa falar, mas assim, leviana, porque não tinha aí nenhum respaldo científico para indicação. Então, a gente precisa, nesse momento, agir com muita cautela e pensar aí na proteção e tutela da pessoa, seja da pessoa do paciente, seja da pessoa do médico, né, para fins de resguardar um bom andar dessas relações jurídicas, né? E o papel do plano de saúde, aí, na minha visão, na minha perspectiva, é tentar aí, eu acho que falta por parte, né, da ANS, normas também mais assim específicas que venham tratar dessas questões de forma mais pontual. Inclusive, no que diz respeito ao uso da cloroquina, nós tivemos já um pronunciamento da ANS. Então, a gente vê que cada órgão está se manifestando de uma forma. Não há ainda uma uniformidade diante de todas essas temáticas, o que tem gerado muita insegurança jurídica. Então, pode ser que realmente uma lei que possa tratar de alguns temas venha resolver muito, embora uma lei criada também de última hora, assim, não necessariamente vai trazer a solução. Nós temos muitos princípios, temos todo um arcabouço normativo aí que a gente pode se valer para fins de utilizar e interpretar os casos concretos que a gente se colocar aqui diante. Então, eu acho que é importante a gente ponderar nesses aspectos. Agradeço aí, peço desculpa pela minha retirada, mas foi um prazer aí trabalhar com vocês. Prazer. Tchau, Paula. Até a próxima. Tá? Tchau, Paula. Muito Obrigado, bom estar viu? com você. Mais uma vez. Tchau. A gente vai fazer aqui, eu vou colocar mais um caso, eu queria ouvir a posição de Gabriel e de Elton, e a questão concreta é a seguinte. Maciel tem um plano feito em 2005, ele vem pagando regularmente, mas quando foi no dia 20 de março, ele não pagou. Ele não pagou porque no dia 19 de março começou o isolamento, ele ficou com receio, ele não sabia o que ia acontecer, ele é autônomo, não sabia quando é que ele ia voltar a trabalhar, e o fato é que ele não pagou 20 de março, e ele não pagou agora 20 de abril, hoje é dia 27, Maciel está com febre, está tossindo, e ele vai ao hospital do plano de saúde dele. E quando ele chega lá, ele está 60 dias atrasado e não aceitam não querem tratá-lo, a não ser que ele regularize o pagamento. Tá? Eu já sei qual é a posição do Elton, o que ele vai me dizer sobre o assunto. Eu quero começar ouvindo o nosso amigo Schumann. Como é que você acha que as operadoras vão se portar nessas situações? Porque a gente, efetivamente, para as cidades que começaram o isolamento primeiro, nós estamos aí com 2 datas de vencimento. Tá? Ou, caso contrário, na próxima semana vai chegar a segunda data do vencimento da maioria dos planos de saúde. Como é que você enxerga a questão do atraso do pagamento e das coberturas nesse momento, amigo? Essa é uma questão bem interessante, eu considero, primeiro de tudo, dramático. Eu até terminei um artigo hoje sobre o tema e trouxe esse como um ponto que precisa ser endereçado. Por quê? Porque das operadoras, é importante lembrar, enfim, do mercado securitário, todo mundo quer o bem de todo mundo, né? Mas eu costumo dizer que na saúde suplementar é muito difícil chegar numa solução que atenda a 3 requisitos, que é ter fundamento legal, atender o caso concreto e deixar todo mundo feliz. De fato, nós não estamos diante de soluções assim. Então, quando o Elton me diz que ele está preocupado com as famílias, eu tenho a dizer que eu também estou, porque antes de advogado eu sou cidadão. Mas, para isso, a gente precisa desenhar um conjunto de providências que o nosso sistema regulatório não tem. É curioso que o sistema de saúde suplementar do Brasil é considerado bastante sofisticado, por um lado, em termos de comparação com alguns outros países, por vários motivos e complexidades que nós temos. E o outro, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com um conjunto de situações de tal maneira que, assim, se o Elton me perguntar se meus clientes são felizes, vou dizer que não. Se eu perguntar os dele, menos ainda. Tá? Ninguém está muito satisfeito. Que a gente está fazendo perguntas aqui nessa live que a gente não deveria estar fazendo. Não porque elas não são importantes, mas porque elas já deveriam estar reguladas. Eu estava conversando hoje mais cedo com uma magistrada, amiga minha, e a gente dizia, né, no SUS está muito mais organizado, as pessoas não têm muito essa ideia, mas é verdade. Quando pergunta assim, off-label,
Tem previsão legal? Não tem. Tem previsão contratual? Não tem. Está no rol do INSS? Não está. Tem muita cobertura de off-label? Claro que tem. Tem o tempo todo off-label. Quase todo tratamento de câncer que é deferido é off-label. Tá? Basta o medicamento ser para o tipo de câncer no nariz, perdão, nariz não é um exemplo, ser um tipo de câncer no rim e ser aplicado no pulmão, que é off-label, não está na bula. E é super comum. E a gente não tem uma regulação, o que gera dúvidas. Veja, o próprio Marcos trouxe, né? De repente eu tenho aí uma responsabilidade da operadora porque deferir um tratamento que é considerado experimental, que não pode ser fornecido, né? Até e que pode ser excluído por previsão da Lei 9656. Então, assim, é preciso ter uma estabilidade de modo que também também cada um saiba do risco que tem. Tá? Que diga alguém cujo pai aqui fez um tratamento off-label. Né? E eu orientei meu pai, a gente comprou medicamento e então deu tudo certo, né? Custeou o tratamento, foi super bom, tá tudo bem aqui. Mas assim, Marcos, eu vejo com muita preocupação e vejo a necessidade realmente de um arranjo que eu ainda não sei dizer qual é. Se é difícil a gente falar, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar para comunicar mais fácil. Se a gente pudesse falar, por exemplo, na exceção dilatória, eu tenho um pouco de medo, que para mim a exceção tem que ser uma defesa. E eu não sei exatamente se a gente vai fazer uma defesa, porque eu não sei se alguém vai ser atacado para começar. Mas eu acho que um desafio muito bom, muito importante, tem a dizer o seguinte: eu acho que a tendência das operadoras é aguardarem a regulação. Porque assim, o mercado está em compasso de espera, inclusive por uma insegurança muito grande de tudo que está acontecendo. Essa sensação. Deixa a gente colocar o Elton na conversa. E Elton, o grande problema agora também, a gente tem aquela pessoa que de boa fé está sem trabalhar, está em dificuldade, e tem aquele que não tem escrúpulo nenhum e que está se aproveitando da situação. Separar o joio do trigo é muito difícil, tá? Então, eu já estourei aqui 60 dias de atraso no pagamento do plano para a gente ter uma situação mais dramática ainda. Como é que você enxerga esse ponto agora da relação consumidor e operadores? Bom, eu penso o seguinte: na questão da força maior aí, como a gente está diante de uma situação muito inusual, eu acho que a gente tem uma possibilidade, eu acho que esses casos vão chegar no Poder Judiciário, não só pelo consumidor, mas pelas empresas que oferecem contrato de plano de saúde, inclusive porque a convenção coletiva determina, muitas vezes, ali que tenha um plano de saúde, então essa empresa, como é que ela vai fazer, né? Eu tenho defendido aí, eu tenho colocado, algumas pessoas já me escreveram, me perguntaram, tal, tenho debatido com algumas pessoas, e eu tenho defendido o seguinte: olha, me parece que como a gente fala da função integrativa do direito, como tudo é fonte de direito, me parece aí que o 916 do Código de Processo Civil, ele pode ser utilizado como parâmetro para que a gente diga o seguinte: veja, o consumidor requer a exceção dilatória, faz o pagamento de uma parte, pelo menos, e, claro, ele faz o pagamento sucessivo das prestações em seguida. Me parece que essa é uma possibilidade. E aí eu tenho aí, evidente, uma preocupação que é a manutenção do sistema. Eu entendo a preocupação do Gabriel quando ele coloca que o sistema precisa ser autossustentável, eu concordo. Eu tenho uma dificuldade de admitir, por uma questão jurídica, que não existe possibilidade jurídica de custeio de medicamentos fora do ambiente do ambiente de tratamento hospitalar, por exemplo, porque me parece muito claramente quando a lei dos planos de saúde, no artigo 12, inciso 1, lá, em uma das alíneas, diz que os tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais devem ser custeados, me parece que ela vai nessa linha, de que cabe aí ao Poder Judiciário separar o uso do abuso. Cabe a quem está ali na vara saber, primeiro, ao advogado que está judicializando a questão aqui, fazer a prova de que o meu cliente, o meu consumidor de fato, fez uma renegociação de contrato com a empresa onde ele trabalhava e ele está recebendo agora 50% do salário. Esse caso, por exemplo, alguém até questionou aí, posso aplicar o 393 do Código Civil? Né? Acho que foi a Viviane que fez esse questionamento. Eu diria o seguinte: eu não sei se o 393 é o mais adequado, me parece que não. Me parece que o mais adequado aí seria na linha do 478, 479 e 480, né? Porque esses contratos, eles são contratos de execução continuada. Esses são contratos de longa duração. Me parece muito claramente que a gente tem a possibilidade de pedir que o Poder Judiciário faça a intervenção, e fazendo essa intervenção, eu posso possibilitar ao juiz, então,
como fonte de direito, dizer o seguinte, olha, meu cliente tem condição de pagar o quê? Ah, tem condição de pagar 30% agora. Enfim, o 916 do Código de Processo Civil uma possibilidade de utilização com uma regra que a sociedade codificou e que eu posso colocar como uma opção no limite. Mas, assim, diante do caso concreto, eu acho que eu posso fazer a demonstração do quanto meu cliente tem a possibilidade de pagar e, claro, cabe à operadora de saúde recorrer de uma eventual liminar concedida pelo magistrado. A minha grande questão é, os contratos foram feitos para ser cumpridos, está tudo bem com relação a isso, não tem nenhum problema. É de interesse mútuo a manutenção desses contratos. É de interesse mútuo que a operadora de saúde mantenha esses clientes, porque ela mantém o recebível. É de interesse mútuo aos consumidores, sobretudo no momento de pandemia, poder fazer aí a manutenção disso. Na eventual impossibilidade, boa-fé de todo mundo. E boa-fé só no caso concreto é que a gente vai verificar se aprova. Ao juiz competirá dizer se resta aprovado no caso que aquela empresa, eventualmente, ou aquele consumidor, não tem condição de fazer agora o pagamento, mas que fazendo o diferimento dessa prestação eu consigo salvar esse contrato, porque me parece que esse é o espírito da questão ali do 478, 479 e 480 do Código Civil, e eu penso aí um pouco nessa linha. Eu concordo com o Luiz Mário quando ele diz que o fato agora não permite que eu venha falar. É claro que ele agrava a necessidade de revisão de preço, porque no momento onde o consumidor ele perde a capacidade de poder aquisitivo, é evidente que se torna mais necessário que esse cara vá à justiça e faça a revisão. Me parece que o Covid não pode ser invocado para revisar um reajuste por faixa etária que ocorreu há X meses atrás. Mas me parece que sim, que são coisas distintas aqui. Eu posso fazer a revisão de preço por qualquer momento, com Covid ou sem Covid, né? Se há uma majoração de preço que é injusta, que não tem base atuarial, ou que onera excessivamente ao consumidor, o próprio artigo 6, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor permite a modificação de cláusulas contratuais a qualquer momento. Então, não vejo problema nisso. Só para bater na questão ali do medicamento, eu falo o seguinte, olha, me parece que... eu vou dar um exemplo concreto aqui, para não ficar tão abstrato. Eu vou dar um exemplo de um medicamento que se chama Humira Adalimumab. Esse medicamento, Humira Adalimumab, era um medicamento que ele era de aplicação em ambulatório. E aí a indústria farmacêutica evolui na técnica e permite, então, que agora esse medicamento especificamente seja utilizado pelo paciente na sua casa. Há uma simples evolução da técnica. Não me parece que, pelo fato de que eu mudo a forma de aplicação do medicamento, eu posso excluir ele da cobertura. Porque, senão, no final de contas, eu estou falando da forma e não do conteúdo. Eu estou tratando, no final de contas, a cobertura de medicamento, onde ele está sendo aplicado. E não me parece que esse seja o escopo da regulação ou que esse seja, inclusive, o objetivo do legislador, né? O STF tem uma linha aí de que o medicamento, inclusive para uso domiciliar, tem que ser coberto. Como fica depois da pandemia? Não sei, tenho preocupações concretas com relação a isso. Pode ficar para uma outra live. Eu acho que a gente tem muitos assuntos, Elton. Você foi preciso nisso. A gente estourou o tempo, o Marcel está aqui agoniado. Eu quero esclarecer que o Marcel não está com febre, não está tossindo, não está gripado, ele está se comportando, está em casa. Foi só aqui um exemplo durante a live, tá? Mas deixa eu colocar para vocês uma preocupação. Quando a gente admite a exceção dilatória para o consumidor, e eu enxergo o contrato como uma via de mão dupla, o que me preocupa nos próximos meses é uma certa leniência no tratamento com infrações do plano de saúde, tá? Tudo justificado pela Covid, todo mundo tem que ser mais consciencioso, todo mundo tem que ter mais flexibilidade em relação a isso. Eu fico preocupado, Elton, se daqui a pouco não vai ter operadoras dizendo assim, olha, eu não consigo garantir o tratamento todo, eu quero garantir menos 20% do tratamento porque a situação financeira piorou por conta da Covid. Essa discussão sobre renegociar abre espaço por dois lados. Tá? Então, isso daria mais meia hora de conversa e o tempo hoje não permite, mas acho que o que a gente precisa hoje é de bom senso, de análise do caso concreto, tá?
e as decisões estão mudando muito rápido dependendo do contexto. Eu queria combinar aqui, já conversei com o Marcel, para abrir 3 minutos para o Schumann e depois para você na sequência, para as considerações finais, para a gente poder já se encaminhar para o encerramento. Gabriel, amigo, com você. Muito obrigado. Queria novamente agradecer pela oportunidade aqui, pelo aprendizado. Acho que essa modalidade à distância aqui, né, ela é muito, muito interessante. Eu me sinto aqui fazendo sobretudo um aprendizado, né, mais do que qualquer outra coisa. É interessante também observar a necessidade de uma visão muito cuidadosa na saúde suplementar, que foi muito bem trazida pelo fato de a gente ter aqui diferentes perspectivas. Eu acho que não há como olhar a saúde suplementar sem esse olhar, por assim dizer, tridimensional, né? Eu fico imaginando muito aqueles objetos assim muito exóticos que a gente tem que olhar com muito carinho. Eu já encaminhei para migalhas recentemente, tentando trazer justamente essa perspectiva, essas perspectivas da saúde suplementar, que acho que foram muito bem trazidas pelo Elton, pela Paula. Então, as minhas palavras são o seguinte: nós temos uma regulação deficitária, temos um conjunto de demandas de caráter humanitário, um conjunto de questões econômicas, a própria dilação é um assunto que eu estou curiosíssimo para saber como vai ser resolvido em diferentes âmbitos, e na saúde suplementar isso vai exigir uma cautela muito grande, porque, só para dar um exemplo muito rápido, eu sei que tem 10 segundos, mas o plano coletivo ele pode tanto ser custeado pelo beneficiário quanto pelo próprio contratante, celebrante. Então, essas figuras que em outras áreas são muito simples, como contratantes, na saúde suplementar já são mais complexas. O impacto é um impacto que a gente não sabe como é. Como diz a Cláudia Lima Marques, o plano de saúde é um contrato feito no presente, mas voltado para o futuro. E o direito contratual tem dificuldade de alcançar o futuro. E aí eu já ia fazer umas provocações com o Dr. Brown, ele volta para o futuro, mas não dá tempo. Eu queria novamente agradecer, cumprimentar pela gentileza do convite e ficar à disposição para a próxima pandemia, para estar à disposição do Instituto. Elton, meu cara, é com você para as suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Bom, é um prazer para mim estar aqui. Já dou aula há algum tempo no Instituto. Para mim é sempre um prazer estar falando com um público tão qualificado. O Gabriel, eu sei que ele falou até a próxima pandemia, mas, por favor, né, não desejo isso a mais ninguém. Isso passe logo e que nós possamos aí estar juntos. Eu acho que eu concordo com o Gabriel quando ele diz que ninguém está satisfeito, né? Ninguém está satisfeito na saúde suplementar. Os juízes têm dificuldades de decidir, as operadoras reclamam muito, os pacientes também não estão satisfeitos. Mas eu volto naquilo que eu disse no começo, mais do que nunca fez tanta falta a ter aí uma regulação um pouco melhor da saúde suplementar. Nunca fez tanta falta ter uma agência nacional de saúde que balize as questões de uma forma um pouco mais propositiva do que está sendo feito agora. Estou à disposição para ampliar esse debate. Espero que alguém tenha tido aí, enfim, insights dessa conversa, que as pessoas possam estar pensando aí no que fazer, porque está lá na ponta, lá o advogado, no caso concreto, pensando como ele vai resolver aquele caso que chegou no escritório dele. Enfim, tem muita coisa aí que seria interessante a gente debater. Quem sabe possamos aí ampliar essa discussão para o futuro. Ismário, prazer imenso estar aqui com você. Abraço para a Cristiana e muito obrigado a todos vocês. Oi, amigo Elton. Da minha parte, eu quero agradecer a quem ficou com a gente. A gente passou do tempo, mas a discussão valeu a pena hoje. Eu aprendi muito com vocês. Luiz, eu acho que é mais um belo gol aqui do Instituto, um tema que é essencial para a vida de todo mundo e que foi muito bem tratado aqui hoje à noite. Tá? Meus parabéns. Vou devolver a palavra para você, para as suas considerações e encerramento aqui da nossa conversa. Tudo bem. Foi um show de bola hoje, né? Mais um gol mesmo. Mas não podia ser diferente. Marcos Errar, Elton Fernandes, Gabriel Schumann e Paula Moura. Não podia ser diferente. Todos são professores do Instituto, todos têm esse perfil de profundidade, de sensibilidade, de conhecimento daquilo que falam. Eu quero encerrar agradecendo a todos vocês, agradecendo a todos que estão aqui acompanhando. Peço que vocês curtam lá a página do Instituto no Instagram, que aí você vai se atualizando. Quem não assistiu às outras lives,
pode visitar a videoteca do Instituto, www.institutoluizmariomoutinho.com.br. Todas estão lá disponíveis, poderão assistir. Temos live quando, Marcel? Agora, dia 30, isso? Dia 30. Quinta-feira, às 19h30, é sobre tributário. Vamos tratar sobre a questão tributária. Duas coisas que a gente tem certeza na vida, que vai morrer e vai pagar imposto. Isso aí, então, é bom acompanhar essa do tributário. Com Doutor Meriano, doutor Luiz Felipe Rodrigues, doutor José Maria Arruda de Andrade. 3 feras, tá bom? Então, não perca. Muito obrigado a todos. Obrigado a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até logo. Obrigado. Um abraço.